Solenidade de Corpus Christi está ligada diretamente à Eucaristia, à Santa Missa. Corpus Christi, uma palavra latina que significa o corpo de Deus. Claro, nós não temos obrigação de saber latim, algumas pessoas sabem, outras sabem o que significam algumas palavras, mas é importante que expliquemos, porque senão a gente fica muitas vezes em dúvida. Eu recordo que quando eu era menino, eu escutava às vezes o padre falar palavras que eu não conhecia. Ele falava no kenosis, no kairos, e a gente ficava, mas o que é isso? Então, vamos explicar muito bem essa questão de Corpus Christi. Que festa é essa? Que solenidade e por que ela existe? Na verdade, a festa em si, a solenidade, nasceu no século XIII. É bom lembrarmos que esse século XIII é muito rico para a igreja. É o século em que viveu e faleceu São Francisco de Assis. É o século em que viveu e faleceu Santo Antônio, Santa Clara. Foi o século de muitos acontecimentos na igreja. E um deles é a colocação dessa solenidade como uma liturgia festiva da igreja. Não começou assim de início a propagação, mas depois que o Papa, que o decretou, o Papa Urbano, faleceu, começou a se desenvolver não só na Itália, em Roma, como nos outros países cristãos. E quando a gente lembra de Corpus Christi, também a gente lembra de tapetes pelas ruas, aquela tradição bonita em que o povo se reúne para enfeitar as estradas à frente da igreja, no local onde passará o Santíssimo Sacramento. É um carinho que o povo tem com a Eucaristia. Ele prepara um trabalho, ele vai se preparando já há dias, guardando materiais, areia pintada, pó de café, tampinhas com papel dourado, flores, preparando, e ali fica intacto até o sacerdote passar com o Santíssimo. E isso é um carinho que o povo tem, um respeito com o Santíssimo Sacramento, a Eucaristia. Essa tradição começou lá em Portugal, há muitos séculos atrás, principalmente naquela região de Porto, da cidade do Porto, Braga. Depois vieram para a ilha dos Açores. Depois os portugueses passaram a viver em várias partes do mundo, levaram a tradição e hoje ela é muito forte, principalmente em algumas cidades brasileiras. E outras cidades também da Espanha, de Portugal ainda hoje e da Itália. Arruma-se com carinho a passagem onde o ostensório brilhante, luminoso, passará trazendo aquela partícula branca, muito alva, em que nós sabemos ali se encontra verdadeiramente Cristo Eucarístico. Corpus Christi, o corpo de Deus. Vamos entender melhor. Quando Jesus esteve no meio de nós, viveu e conviveu, anunciou o Evangelho, procurou mostrar o rosto do Pai. Mas um dia, como humano que ele também se tornou, ele teve que partir. Não nos quis abandonar. Ele disse: eis que ficarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Não vos abandonarei. E ele então encontrou um meio de permanecer conosco, seus irmãos e irmãs. Porque Jesus, Filho de Deus, é o nosso irmão mais velho. E o meio que ele encontrou foi justamente a Eucaristia. Por quê? O pão é o símbolo do alimento. Nós hoje vamos ao supermercado, encontramos uma gama imensa de alimentos, uma variedade que a gente nem sabe o que comprar.
Tem coisas que a gente olha e nem sabe o que é. Mas, para os povos antigos, o alimento básico era o pão. Por isso plantava-se o trigo, fabricava-se o pão. O vinho era alimento para eles. Além de hidratar como bebida, também contém substâncias que alimentam. E frutas, carne de vez em quando. Não era comum, como nós temos diariamente na nossa mesa carne. O alimento principal era o pão. E o pão se tornou o símbolo do sustento humano, do nosso corpo. Quando a gente diz, Senhor, dá-nos o pão de cada dia, nós estamos dizendo, dá-nos o alimento diário que necessitamos para o sustento do nosso corpo. Por quê? O alimento que nós ingerimos dentro de nós se transforma em energia, em força, em trabalho, em pensamento. Nós nos alimentamos e o alimento diário se transforma em energia para o nosso corpo. Porém, como diz Jesus, nem só de pão vive o homem. Lembram-se das tentações em que ele foi bem claro. Precisamos de algo mais. Não basta-nos apenas receber o alimento para o nosso corpo. O que seria de nós se nós apenas nascêssemos, crescêssemos, vamos nos alimentando, crescendo, vamos amadurecer, continuamos a alimentar esse corpo para ele ter energia de vida, depois nós envelhecemos e um dia partimos. Que objetivo nós teríamos na nossa vida? Que sentido teria se não existisse uma fé, somente uma vida vegetativa? Que futuro? Que perspectivas? Um homem ia apenas se degladiar para, nesse curto espaço de tempo, obter o maior conforto possível, o maior poder que ele tivesse sobre os outros, e tudo acabaria ali. Porém, quando a gente tem uma fé, tudo se torna diferente. E é isso que a festa de Corpus Christi nos remete e nos faz refletir. Não somos pessoas que nascem, crescem, amadurecem, envelhecem e partem. Não. Somos criaturas eternas, irmão das estrelas e das árvores, criaturas infinitas. Ainda que essa vida e esse mundo seja belíssimo, maravilhoso, nós somos peregrinos, estamos de passagem. Ainda que nós amemos tanto essa experiência maravilhosa de viver, um dia partiremos. O pão material serve apenas para sustentar nosso corpo, enquanto peregrinos aqui. Mas se nossa vida é futura, como nós vamos nos preparar para ela? E é ali que entra o pão espiritual. Como o pão era o alimento básico de toda a população no tempo de Jesus, é esse elemento que ele escolheu para que possa ficar permanentemente entre nós. E isso acontece na Eucaristia, na última ceia, em que ele deixa ceia com seus apóstolos, institui a Eucaristia e deixa para sempre esse memorial da sua paixão. E diz: estarei para sempre convosco. Quem come a minha carne e o meu sangue viverá eternamente. Não será apenas um peregrino nessa terra, terá a vida eterna. E nós vemos isso hoje. Como acontece isso? No memorial da Eucaristia, uma Santa Missa celebrada por pessoas, homens, bispos, padres, presbíteros, que descendem diretamente pela tradição dos apóstolos. Sim, Jesus ungiu, impôs a mão sobre a cabeça daqueles homens e os ordenou sacerdotes, a gente pode dizer assim. Os encarregou. É uma sucessão
que acontece? Porque aqueles, antes de morrer, já tendo recebido a ordenação, ordenaram outros e outros até os dias de hoje. Uma honra muito grande concedida aos homens, que são vasos de barro. Um tesouro muito grande que Deus confia a vasos de barro, seres humanos. E uma honra muito grande, em que a gente muitas e muitas vezes para diante do altar e diz: Senhor, dá-nos a força que nós necessitamos para levar essa grande responsabilidade a termo, porque é grandioso o que tu deixastes para a humanidade. E ali na Eucaristia, o pão e o vinho, o símbolo da alimentação do mundo antigo, está. Há um momento em que o Padre diz: mandai o vosso Espírito Santo. Pede a presença do Espírito Santo de Deus para consagrar, para transformar esse elemento que é apenas pão agora, trigo e água sem fermento, esse elemento que é apenas vinho, vinho puro, naturalmente, vinho sem misturas, transformar no corpo de Cristo. E ali no altar acontece a consagração. Nós não conseguimos com nossos olhos mortais, físicos, abarcar, entender tão grande mistério, mas o nosso coração, a nossa fé nos faz acreditar que é verdadeiro, nos mostra, porque Jesus assim o disse, e Ele sempre foi fiel, e Ele nunca nos enganou, e tudo o que Ele prometeu Ele cumpriu, e Ele cumpre também isso, transforma-se no pão e no vinho, no corpo e no sangue de Jesus Cristo. É o alimento espiritual. Se nós precisamos do alimento material para nosso sustento e nos dar energia corporal, nós precisamos do alimento espiritual, que é Jesus Cristo, que permanece conosco para nós crescermos também espiritualmente. E quando nós entramos nessa fila e viemos ao encontro dele, ele vai ao nosso encontro também na hóstia consagrada, na Eucaristia, o seu corpo e o seu sangue ali reunidos, para nos dar força, coragem, esperança. E é tudo isso que a Eucaristia nos traz. É tudo isso que o corpo de Jesus Cristo nos doa. Por isso nós nos preparamos. Não vamos de qualquer maneira. Estamos anualmente nos confessando, às vezes mais, vezes quando necessário. Nós só pegamos essa fila preparados, né? Fizemos um ato penitencial no início de cada missa, um pedido de perdão, e entramos nessa Eucaristia, nessa fila, e recebemos o corpo de Cristo. Diz o ministro, diz o padre, diz o bispo, e você diz amém. Quando você diz amém, você está dizendo: assim seja. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. E aquele momento é sagrado para você, por isso você vem em silêncio, por isso você sai em silêncio, vai para um cantinho, aquele é um momento forte, você vai fechar os teus olhos, vai conversar com Deus, vai conversar com Jesus Cristo, seu Filho, vai pedir, vai agradecer, vai chorar se preciso for. Porque você acredita, você confia. Como entender? Muitas pessoas já meditaram sobre isso. Livros e livros foram escritos. Livros bonitos, que nos remetem à fé. Outros remetem-nos psicologicamente ao entendimento. Por exemplo, há um belíssimo livro de um grande psicanalista chamado Carl Gustav Jung, ou somente Jung, que ele escreveu o símbolo da transubstanciação na Eucaristia, da mudança de substância, transubstanciação, e que ele procura nos dar um entendimento maior para nosso psicológico, né, para a nossa mente, do que acontece na hora da transformação do pão e do vinho em corpo de Jesus Cristo. E você que tem fé,
E você que acredita, mais uma vez eu digo, entra nessa fila e vem em busca dessa força maior por teu viver. E quando você não puder, às vezes você adoece, às vezes você está num leito de hospital, às vezes você está numa casa de idosos, às vezes você está na sua casa, no seu leito, você não pode vir até Ele para receber essa força. Ele vai até você, através do padre que faz aquela visita ao hospital, ao lar dos idosos, aos doentes em suas casas, através do ministro que vai lá levar a Santa Comunhão, a Eucaristia e buscar levar a presença eucarística de Cristo no coração dos filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso pertence à esfera da fé. Se a ciência quiser provar e buscar, ela vai batalhar muito e não vai encontrar nada. Porque existem coisas que se buscam com o coração. E o coração precisa se apaixonar nessa busca. Senão não encontrará nada. Estão escondidas demais. Finalizo dizendo a vocês que Jesus Cristo estará sempre presente na vida de cada um. Jamais nos abandonará. Estará ao nosso lado. Porém, existe esse momento maior, grandioso na nossa vida, em que nós semanalmente fazemos acontecer, que é participar de uma Santa Missa e receber, então, eucaristicamente visível no meio de nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. No pão consagrado, no vinho consagrado, que Ele um dia nos orientou como deveríamos fazer e disse: isto será, depois de consagrado, meu corpo e meu sangue. Toda vez que você comer desse pão e beber desse vinho, é a mim que você estará trazendo para dentro do teu coração. E eu estarei contigo todos os dias. A Eucaristia é a maior força que um ser humano pode receber. Força divina, força que vem do alto, força do infinito, que chega humildemente, como Ele sempre foi, até junto de nós. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.